Galera, beleza? Barba na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ao vídeo conhecendo os fundos de investimento em ações, tá? Os FIAs. Hoje vamos falar desses tópicos aí, ó. O que é um FIA, né? Definição, características dele. Como é a liquidez de um FIA? Vocês já aprenderam aqui o que é liquidez, né? É quanto tempo você consegue transformar esse investimento em dinheiro. A gente vai ver também por que investir em um FIA, né? Porque é vantajoso. Vamos ver como escolher um FIA, né? Os critérios que você tem que observar na hora de escolher entre os diversos, as centenas de FIAs disponíveis para se investir. E o que evitar em um fundo de investimento em ações também. É importante você saber o que evitar. Beleza? Vamos lá. O fundo de investimento em ações, né? O FIA, é um fundo que possui diversos cotistas. Já expliquei para vocês o que é um fundo aberto, né? Quando a gente falou de fundos imobiliários. Então ele é um fundo que possui vários cotistas e um gestor, né, uma equipe de gestão profissional, pega o dinheiro desses cotistas e aplica majoritariamente em ações. Tá? Um FIA deve estar sempre com 67% do patrimônio aplicado em ações da B3 ou em BDRs, né? A gente ainda vai fazer um vídeo sobre BDR aqui, mas BDR é um certificado de depósito de ações americanas. Então você tem BDR de Facebook, de Amazon, de Google, de McDonald's, de Coca-Cola, que você consegue investir aqui através da Bolsa Brasileira, beleza? Então os FIAs podem estar comprados em BDRs também, tá? Mas sempre 67% comprado. Os outros 33% pode estar em títulos públicos, em ouro, em opções, né, e outras formas de derivativos também. Beleza? Os fundos, os FIAs, os fundos multimercados, os fundos imobiliários, todos eles têm uma taxa de administração, né? Você já sabe. E o FIA tem uma taxa de administração e também tem uma taxa de performance, que varia de fundo a fundo, né? Cada fundo determina o seu, mas geralmente a taxa de administração é de 2% ao ano, né? E a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o benchmark. Ficou complicado, né? Vamos lá. Nos FIAs, geralmente, o benchmark é o Ibovespa. Então, se o FIA sobe 40% e o Ibovespa sobe 20% no ano, esse fundo subiu 20% a mais que o Ibovespa, certo? Então, se desconta a taxa de administração desses 20% a mais, ficamos com 18%. 20% desses 18% dá 3,6%. Então, você vai pagar 2% de administração mais 3,6% de taxa de performance aí para esse fundo. Esse fundo vai ficar com 5,6% daquela rentabilidade. Mas continua sendo muito bom, porque você rendeu muito acima do Ibovespa, né, a rentabilidade do fundo e por consequência do seu patrimônio, certo? Os FIAs têm uma volatilidade muito semelhante à do Ibovespa. Claro que alguns fundos vão ter uma volatilidade maior, outras vão ter uma volatilidade menor do que o Ibovespa, mas isso a gente vai ver no gráfico daqui a pouco. Mas é bom você ter isso em mente porque não é porque é um fundo administrado profissionalmente, né, gerido profissionalmente, que ele vai oscilar menos do que as ações normais, não, tá? A oscilação é geralmente muito parecida com a do Ibovespa e pode ser até maior. E os FIAs, né, os fundos de investimento em ações, têm uma certa restrição de liquidez, tanto na hora de entrar quanto na hora de sair. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, beleza? Então vou mostrar para vocês agora aqui o relatório mensal do Forpus, tá? Que é um FIA que fechou a captação ontem. Até ontem ele estava aberto para captação, agora você não consegue mais investir no Forpus. Mas eu vou mostrar o relatório mensal dele aqui para vocês verem alguns detalhes, tá? Olha só, aqui mostra, deixa eu tirar minha cara daqui. Aqui mostra o desempenho do Forpus, né? Esse fundo ele se iniciou lá em 2015, como a gente consegue ver aqui. E olha que interessante. No mês de dezembro esse fundo subiu
8% contra 9,3% do Ibovespa, né? Subiu menos do que o Ibovespa. Mas olha no ano, o fundo subiu 15,74%, enquanto o Ibovespa subiu apenas 2,92%. E desde o início esse fundo subiu, olha só, 475%. Muita coisa, enquanto o Ibovespa subiu no mesmo período 146%, né? Mas queria mostrar para vocês aqui embaixo. Olha só, tem um gráfico, né, da rentabilidade. Aí o dourado é o Forpos e o preto aqui é o Ibovespa, desde o começo aqui, que foi lá em 2015. E aqui no finalzinho, ó, vem informações muito importantes do Forpos. Aplicação mínima de R$ 1.000 aqui, ó, tá? E olha só, esse fundo tem uma taxa de administração maior do que aquela que eu tinha falado. A taxa do Forpos aqui é de 2,25% ao ano, né? A média do mercado é 2%. E a taxa de performance, 20% sobre o que ceder o Ibovespa. Tá? Semestralmente é cobrada essa taxa aí. Beleza? Deixa eu voltar minha cara aqui. Vamos falar agora de liquidez. Beleza? Bom, o que é liquidez? Já falei com vocês quando a gente falou de outros investimentos, que liquidez é a capacidade de transformar um investimento em dinheiro, tá? Cair na conta lá líquido aquele valor. E os FIAs, eles têm uma restrição de liquidez na entrada, né, na hora de você entrar no fundo, e na hora de resgatar o seu dinheiro também. Como que isso acontece? Geralmente os FIAs têm uma cotização, que é esse processo de entrada no fundo, em D+2, D+1, D+3. Ou seja, se você aplicar hoje, somente daqui a 3 dias úteis, você realmente vai estar participando desse fundo, né? Vai estar entrando na cota só daqui a 3 dias úteis. Então, se esse fundo subir nos próximos 2 dias úteis 5%, o seu patrimônio ainda não vai estar subindo esse valor, tá? Você não vai estar participando dessa subida do fundo. Somente depois da cotização ser feita é que você começa a participar tanto das altas quanto das quedas da cota desse fundo. Beleza? E na saída, que é chamada resgate, né, cotização de resgate, a maioria dos fundos tem uma cotização bem extensa. Então a média do mercado tem cotização em D+30, ou seja, se você solicitar o resgate hoje, somente daqui a 30 dias que esse valor vai estar líquido na sua conta. E tem mais. Se hoje a cota está em 3 do fundo e daqui a 30 dias a cota desse fundo cai para 2,50, você vai receber o proporcional aos 2,50, tá? Vamos dizer que aqui você tinha R$ 30.000 quando solicitou o resgate, mas esse fundo foi caindo e a cota que era 3 caiu para 2,5. Então você só vai resgatar R$ 25.000. Então tem que ter esse cuidado também e ter essa consciência, né, de que a cotização demora e pode oscilar bastante a cota nesse período. Mas o contrário também é verdadeiro. Se aqui a cota era 3 quando você requisitou o saque, mas ao longo dos 30 dias úteis a cota foi para 4, você solicitou aqui e ia receber 30.000 e na verdade vai receber 40, porque a cota se valorizou até os 30 dias ali de resgate. Beleza? Então é importante saber aí dessa cotização tanto de entrada quanto de saída dos FIAs. Também tem nos fundos multimercados, né? Não é só uma exclusividade dos FIAs, não. E o porquê essa restrição de liquidez, né? Porque tem fundos que pedem 30 dias para sacar, para te dar o resgate. Alguns fundos solicitam 60 dias, alguns 90. Tem um fundo que chega a exigir, né, 360 dias de cotização de resgate. Ou seja, só depois de um ano que você vai receber o dinheiro. E o porquê os fundos fazem isso? Tá? Eles fazem isso para se proteger numa situação de pânico. O fundo tem mais tempo para vender as ações que ele tem, né, para poder te pagar esse valor de resgate. Imagina o que aconteceu no Covid esse ano, né?
vários dias com circuit breaker, bolsa caindo 8, 9%, 10%. Muita gente se apavora e começa a solicitar o resgate dos fundos, né? Então, se eles tivessem que vender tudo de uma vez, a queda das ações seria mais brusca ainda, né? Seria um fluxo vendedor muito maior. Então, quando os fundos têm 30, 60, 45 dias para vender as ações para então pagar aos cotistas, eles podem fazer essas vendas parceladas, né? Aos poucos, seguindo um fluxo ali, digamos, normal do mercado, sem distorcer muito o preço das ações. Então é por isso que eles pedem esses 30, 45, 60 dias, né, de prazo para cotizar a sua saída do fundo. Beleza? E por que investir em um FIA? Né? Por que investir em um fundo de ações? Bom, o primeiro ponto é porque os FIAs têm uma gestão profissional, né? Tem toda uma equipe, geralmente, que coordena essa gestão, e as decisões são centradas num gestor, né? Numa pessoa que geralmente é conhecida do mercado, é quem vem a público para falar. Então, ali no Alasca, você tem o Henrique Breda e o Luiz Alves Paz de Barros, que são os principais gestores do fundo, né? São eles quem, no final das contas, decidem muita coisa, mas também tem uma equipe por trás que faz os estudos, né, das diversas ações disponíveis para se investir. Então a gente tem o Breda, que é muito famoso aí no mercado, né, porque o Alasca se destacou muito de 2016 para cá, devido a seus investimentos em Magazine Luiza, em Login e muitas outras empresas. Temos aí o Luiz Alves, do Versa, né, um fundo bem conhecido. Em 2020, o Luiz Nunes, do Forpus, se destacou também no mercado aí, participou de muitas lives, né, explicando como que o fundo dele se desempenhou tão bem durante a crise do Covid. Ele estava bem protegido com puts. Então, os FIAs têm essa gestão profissional, né? Tem um time que é muito bem capacitado, né, estudou muito para fazer esse trabalho, sempre analisando as ações, analisando os ativos, né, que farão parte desse fundo. Então, analisando quando entrar, quando sair, analisando os resultados trimestrais das empresas, né, os balanços. Muitas vezes esses fundos visitam as fábricas, visitam as instalações dessa empresa, conversam com a diretoria, conversam com a presidência dessas empresas, né? Então, eles fazem um trabalho realmente profissional, realmente dedicado a ter um desempenho acima do Ibovespa. Beleza? Segundo ponto do porquê investir em um FIA, a diversificação, né? Quando você investe ali em 5 fundos, é bem provável que você vai estar, por tabela, né, investido em pelo menos aí umas 50 ações, né? Claro que alguns fundos vão ter a mesma ação na carteira, mas na média cada fundo tem ali umas 10 ações pelo menos, e diferentes entre si, né? Então você pode, com 5 fundos, estar diversificado aí em 50 ações. E mesmo que essa ação se repita nesses fundos que você escolheu, que você está investido, é um bom sinal também, né? Se muitos fundos têm uma visão otimista sobre essa ação, é um sinal que ela tem realmente um bom potencial. Beleza? Terceiro ponto é a gestão ativa do patrimônio, né? Por que isso? O próprio Henrique Breda fala que com o Magazine Luiza ele vendia as ações, parte das ações, quando a Magazine Luiza já tinha subido muito, e quando a Magazine Luiza caía bastante, né, realizava aí durante esses anos que ele estava investido na empresa, ele fazia novas compras, né, usava o caixa e fazia novas compras. Então ia fazendo essa gestão ativa. Assim como ele pode uma hora entrar em Vale, outra hora sair de Vale, né? E fazer isso de forma profissional, né? Fazer isso com embasamento técnico, fundamentalista, enfim. Os fundos ativos fazem isso aí por você, beleza? O quarto ponto é a facilidade com o imposto de renda. Quando eu, pessoa física, compro e vendo as minhas ações, né, seja com um mês de intervalo, seja com 6 meses, quando eu vendo, se eu vender acima de 20 mil reais no mês, eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Um fundo de investimento em ações, porém,
ele pode vender uma ação, comprar outra, vender uma ação, comprar outra. E ele só é tributado quando você solicita o resgate, né? Na verdade, você só é tributado quando solicita esse resgate. Então você pode ficar lá por 6 anos com o fundo só crescendo, né? Só tendo rentabilidade cada vez maior e o seu patrimônio subindo junto sem pagar imposto de renda. Coisa que na pessoa física, se você fosse comprando e vendendo, inevitavelmente você teria que pagar imposto de renda, tá? Isso dá uma baita de uma diferença no longo prazo. E quando você saca, quando você resgata de um fundo de investimento em ações, você é tributado em 15%, tá, do lucro, obviamente, que você teve em todo o período que ficou investido no fundo. E é importante saber que quando você resgata, na hora do resgate lá, o imposto já fica retido na fonte. Então você não vai ter que pagar DARF, nada disso, né? Você já vai resgatar líquido, mas isso vai acontecer lá no momento do resgate na fonte. Beleza? E o quinto motivo por que você deve investir em fundos de investimento em ações é porque assim você tem uma menor preocupação com o seu patrimônio investido, né? Você confiando na gestora daquele fundo, confiando na cabeça do gestor, você tem uma menor preocupação aí com o seu investimento, porque você acredita, né, que esse fundo vai estar dedicado, vai estar estudando sempre isso. Então você não precisa se preocupar tanto, você não precisa dedicar tempo a ficar analisando trimestralmente o balanço das ações para saber se é hora de comprar, se é hora de vender, se é hora de reduzir posição, se é hora de aumentar a posição. Se graficamente está muito esticado, você realizar uma parte para fazer caixa, ou se caiu muito, está graficamente muito bom para você fazer novas compras. Tudo isso você não vai precisar se preocupar. Só precisa se preocupar em trabalhar mais e aplicar mais grana nesses fundos ali que você separou, né, e escolheu como os melhores possíveis. E você tem mais tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para estar com a sua família. Beleza? Te dá menos estresse. Como escolher um FIA? Tá, alguns pontos que eu acho importante você observar é o seguinte. Primeiro, a longevidade do fundo. Há quanto tempo esse fundo existe? Tá? Se esse fundo é bem antigo, é bem provável também que esse fundo seja bom, porque se ele não fosse bom, ele já teria quebrado, ou porque as pessoas sairiam desse fundo, né? Ninguém iria querer ficar nesse fundo, ou porque ele realmente teria prejuízo atrás de prejuízo, e aí as pessoas iam resgatar por causa disso. Então, se o fundo é antigo, já é um ponto bem positivo para ele. Tem estudos aí que os fundos no Brasil não duram muitos anos, né? O segundo é o histórico de rentabilidade desse fundo. Inclusive, se esse fundo tiver passado por períodos aí de grandes quedas na bolsa, né, por períodos de crise. Então vou mostrar para vocês alguns fundos aqui na ferramenta do BTG, tá? Uma ferramenta de comparador de carteiras. Deixa eu me apagar aqui. Olha só que legal. A gente tem aqui em verdinho, tá? O Ibovespa desde 2015. Vejam que desde 2015 o Ibovespa subiu aqui, ó, 144%. A gente tem em preto um dos melhores fundos do Brasil, tá? Um fundo que existe há muitos anos, que é o Dynamo Cougar, que não está aberto para você aplicar no momento, né, para captação. Então, desde 2015 esse fundo deu 284% de rentabilidade. Mas vejam que, olha só, durante a crise do Covid aqui, esse Cougar, né, ele caiu até proporcionalmente mais do que o Ibovespa, beleza? Mas no longo prazo ele tem uma rentabilidade muito maior, né? 284 versus 144 do Ibovespa. Depois a gente tem aqui em vermelhinho o Real Investor, tá? Um dos melhores fundos de ações também, que desde de 2015 deu aqui 361% de rentabilidade, mas vejo que também caiu bastante aqui, ó, na época da crise do Covid, né? Caiu muito mais do que a bolsa proporcionalmente, certo? E em roxinho o Forbes, que a gente já falou ali no começo da apresentação, que deu ali um total de 500% de rentabilidade, né, desde que começou.
em 2015 versus 144% do Ibovespa. Beleza? Então vejam que uma pessoa, né, um investidor que aplicou nesses 3 fundos aqui de ações, né, desde 2015, teve uma rentabilidade aqui intermediária, né, entre essas 3, vou chutar aqui na casa dos 300%, bem acima do Ibovespa. Então, digamos aí que sem ficar acompanhando o mercado todo dia, né, sem precisar estudar muito do mercado, óbvio que precisa estudar também para conseguir achar esses bons fundos, né? Essa pessoa conseguiu ter uma excelente rentabilidade ao longo de 5 anos, certo? Por isso que eu acho muito bom que você invista por fundos de investimento em ações, beleza? E é claro, assim como investindo em ações por conta própria, é importante você ter consciência que o longo prazo é no longo prazo que os resultados virão. No fundo de investimento em ações não é diferente, né? Veja o que tem aqui, ó, períodos em que a rentabilidade desses fundos foi bem de lado, né? Ali entre 2016 e 2017. Aqui, ó, esse período aqui, ó, ficou mais ou menos de lado. Porém, depois vem os períodos, né, de grande crescimento, aí, as grandes pancadas que esses fundos dão para cima. Então é no longo prazo que a mágica acontece. Eu vou só mostrar para vocês, vou tirar minha cara de novo aqui. Então, pessoal, eu tirei os outros fundos, né, e deixei só o Dynamo aqui desde 2008, né, que era o fundo mais antigo daqueles 3, e vejam a rentabilidade ao longo de 12 anos desse fundo, pessoal. Incrível, incrível, incrível como que o Dynamo em 12 anos, né, se valorizou aqui, ó, 905%, tá? 905% versus uma rentabilidade de 110 do Ibovespa. Aqui, ó. Tá, nesses 12 anos. Então, veja como é importante você, obviamente, achar bons fundos, investir em bons fundos de investimento em ações e também esperar a longo prazo agir, né? Obviamente, se a gente olhar aqui, ó, olha quanto que o Dynamo caiu aqui de fevereiro até o finalzinho de março, né? Até o meio de março ali, caiu muito. Mas, olha só, durante o próprio ano de 2020, ele não só voltou para o topo anterior, como superou e fechou 2020 aqui com uma baita de uma rentabilidade, né? Se a gente pegar aqui no prazo de um ano, olha só. Então, olha só, se a gente olha aqui o Dynamo Cougar em 2020, né? Ele começou melhor do que o Ibovespa, depois caiu bem juntinho aqui, né? O preto é o Cougar, né? E o verde é o Ibovespa. E depois o trabalho aqui do gestor, né? E a boa seleção de ativos aparecendo e foi se distanciando aqui, tendo uma rentabilidade muito melhor do que o do Ibovespa, fechando o ano aí com 26% versus 2,92% do Ibovespa. Então vejam como que um bom fundo, né, um bom trabalho de gestão feito aí por um time profissional e bem capacitado pode fazer o seu patrimônio ter uma rentabilidade muito maior, certo? Bom, o terceiro ponto que é importante olhar quando for escolher um FIA é a estratégia que o fundo segue, né, e o regulamento. Então, cada fundo tem o seu regulamento, tem a sua estratégia, né? Alguns optam por não ter nada de ouro, outros por não ter nada de BDR, e isso fica no regulamento, e mesmo sendo permitido para os FIAs em geral, né? Então os fundos eles podem colocar o regulamento como eles quiserem. Eles só não podem infringir as normas de FIA, mas se limitar dentro do que as normas de FIA permite, é bem tranquilo. E o quarto ponto que a gente tem que observar quando for escolher um FIA, né, é tentar entender a cabeça do gestor. Então, por exemplo, se você compreende muito bem a cabeça de um gestor e vê que ele é bem pessimista com dólar, né, acha que o dólar vai cair bastante, o dólar vai sair de 5,50 e vai cair para 4,50, mas você não concorda com isso, né, você pode discordar também, você pode... o consenso de mercado é que o dólar vai para 6 e você também acredita nisso, e só esse gestor acha que o dólar vai para 4,50,
e ele está posicionado nisso, né? Ele está apostando contra o dólar, vendido em dólar. Então, se você entende isso muito bem, é bom que você não entre no fundo desse gestor, né? Que você fique de fora, porque se você tem uma crença contrária dele e acredita que isso vai dar errado, vai causar prejuízo, é bom você ficar de fora. Se o gestor do fundo X ele gosta muito de commodities e você acha que o ciclo de commodities é de baixa, né? As commodities vão cair nos próximos meses e anos, você não invista nesse fundo também, né? Evite investir nesse fundo também. É claro que você está se julgando mais capacitado do que esse gestor, mas é um risco que você corre, né? Quando você escolhe o fundo, você está também escolhendo o gestor do seu patrimônio. Você pode tranquilamente discordar desse cara e procurar outro fundo que você concorde com a visão do gestor, certo? Muito importante você observar isso também. E o que evitar em um fundo de investimento em ações? Bom, o principal de tudo é evitar fundos de investimento em ações monoativos, né? Que é uma aberração. Basicamente é um fundo lá que só investe em Petrobras. A única coisa que o fundo faz é comprar ações de Petrobras. Para que você vai aplicar nesse fundo, né? Você está dando dinheiro de graça para o gestor. É muito melhor você chegar lá e comprar ações de Petrobras você mesmo, né, sem pagar taxa de administração para ninguém. Então evitem esse tipo de fundo. Até porque ele não vai ter performance adicional nenhuma na maioria das vezes. Fundos de ações que não superam o benchmark, né? No caso dos fundos de ações, geralmente o benchmark é o Ibovespa, tá? Benchmark é o referencial, tá, pessoal? É um índice de referência. Então, dos fundos de renda fixa, geralmente o benchmark é o CDI. Dos fundos de ações, o benchmark é o Ibovespa. E como que você vê isso aqui? Né? Você vê isso aqui pelo histórico de rentabilidade, né? Você vai vendo ali no gráfico de 1 ano, no gráfico de 2 anos, no gráfico de 5 anos, se esse fundo ficou acima ou abaixo do Ibovespa, certo? Então é muito importante também você olhar o Sharpe do fundo, tá? O Sharpe é um índice que ele é calculado levando em consideração o retorno do fundo, a taxa livre de risco e a volatilidade do fundo no período analisado, né? Então, quanto maior o Sharpe, melhor é o fundo. Por quê? Ele teve um retorno bom com uma volatilidade baixa. E quanto menor o Sharpe, pior pode ser esse fundo, porque ele teve um retorno baixo com uma volatilidade muito alta, né? Então vamos olhar aqui de novo no comparador de carteiras do BTG. Os 3 fundos aqui, né? O Dynamo, o Forpus e o Real Investor. Olha só, o Sharpe, né? Do Forpus é o menor de todos, depois o Dynamo e depois o Real Investor. Se a gente fosse olhar só para o Sharpe, o Real Investor seria o melhor fundo, né? Porque ele é o maior Sharpe daqui. Porém, se a gente olhar no gráfico, olha só, quem foi o melhor foi o Forpus. E por que isso? Porque ele teve um retorno muito bom, né? O melhor dos 3 aqui. Só que a volatilidade dele é o dobro da dos outros 2 fundos, né? Pode ver que ele sobe mais, né? E ele também cai mais em alguns períodos. Olha só esse períodozinho aqui, né? O Forpus caiu bem mais aqui depois desse pico do que o Real Investor e do que o Dynamo, certo? Então, por isso a volatilidade dele é maior. Ele cai mais e ele sobe mais também, tá? Então, por ele ter o dobro da volatilidade, ele tem um Sharpe aqui pior do que o dos demais. Se você fosse olhar só pelo Sharpe, provavelmente você julgaria que o Forpus é um fundo pior do que os outros 2. Mas quando você olha o retorno total, que na maioria das vezes é o que você tem que levar mais em consideração, é o que importa no final, é o retorno, né? O Forpus aqui é o que deu o maior retorno. Então, é importante olhar o Sharpe, mas também não descarte um fundo só porque o Sharpe é muito baixo. No caso aqui, você poderia descartar um excelente fundo que é o Forpus. Beleza? Evitem fundos que ficam alavancados, né? Fundos que ficam 200% comprado, né? Fundo que fica vendido em juros, comprado em dólar e comprado em bolsa também. O cara fica 250% comprado.
né? Então evitem esse tipo de fundo aí, porque se ele errar a estratégia, né? Se a estratégia dele estiver indo para um lado e o mercado for para outro, o prejuízo pode ser bem grande e às vezes irreversível. Então tente evitar esse tipo de fundo que fica muito alavancado, né? Fundo aí acima de 160% comprado, eu já acho um fundo bem alavancado. Então tente evitar, ou tenha poucos fundos desses, né? Tenha fundos bem conservadores e alguns fundos mais alavancados para tentar aumentar a rentabilidade. Beleza? Então galera, essa foi a aula do Barba de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe aí seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe suas críticas, né? Se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações aí também, para que sempre que sair uma aula do Barba ou uma resenha do Barba você seja notificado. Beleza? Grande abraço a todos.